Eu quero ler Atos 6, verso 8, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Baseado nesse versículo, em rápidas palavras, eu quero falar sobre as lições de um diácono chamado Estevão. Esse rapaz, a sua história linda, porque você verá que ele foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir na igreja, no início da igreja primitiva, quando ela começou a crescer, a se desenvolver, houve a necessidade de estabelecer a diaconia na igreja e ele estava na relação dos 7. Mas juntamente com Filipe, Estevão se destacou como um grande evangelista. E esse homem vai se transformar no primeiro mártir da igreja. Ele vai entregar a sua própria vida por amor ao evangelho e vai mudar a história, inclusive, da igreja. Por quê? Porque a sua fé, a sua vida, ela marca de uma forma muito forte a história da igreja. Depois de Jesus, depois que a igreja ela é fundada por Jesus, inaugurada pelo Espírito Santo, Estevão é o primeiro mártir da igreja. Esse homem tinha algumas características que nós precisamos copiá-lo, imitá-lo. A Bíblia diz, os versículos desse capítulo, diz que ele era, primeiro, cheio de fé. Era um homem extraordinário, por isso, o versículo que acabei de ler diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por quê? Porque tinha muita fé. Uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural, que chamava à existência os milagres. Mas ele também era cheio do Espírito Santo. Uma coisa que nós não podemos, amados, abrir mão, é de ser cheio do Espírito Santo. Precisamos da fé, precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa, de fato, fazer a diferença. Eu vejo hoje muitas pessoas preocupadas com muita coisa, mas você precisa saber que, entre outras coisas, você precisa ter a fé consolidada em Cristo Jesus. E você precisa ter o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Sabe o que esse homem vai descobrir? E que isso revoluciona a sua vida? Ele descobriu que a causa era muito mais importante do que a sua própria vida. E foi por conta disso que ele demonstra um conhecimento profundo. Se você ler o capítulo 7 em especial, você verá um resumo da história do povo hebreu. Ele começa desde Abraão, desde a chamada de Abraão. Passou por Abraão, passou por Isaac, passou por Jacó, pelos 12 filhos de Jacó. Ele conta toda a história até chegar em Jesus. E aquilo enfureceu as multidões. Os sacerdotes e todos os religiosos daquela época que ouviam-no pregar com tamanha autoridade, a ponto, o próprio texto diz que quando olhavam para a face dele, não parecia a face de um homem, mas de um anjo. Mas aquele homem estava tão comprometido com a causa, que ele continua pregando e eles decidem apedrejar Estevão. E é assim que ele vai morrer. Morre apedrejado, não é? Mas se você ler, eu quero inclusive ler os versículos que mostram isso, no capítulo 7, versículo de número 57, assim: Mas eles gritavam com grande voz, tapavam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, o grande apóstolo que depois vai se transformar no apóstolo Paulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que coisa linda. E o versículo 60 diz: E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vai acontecer o primeiro martírio. Esse homem morre, mas morre pregando o evangelho. E teve o privilégio que poucos tiveram. Ele vê os céus abertos. E quando ele olha para cima, ele vê Jesus à direita do Pai, em pé. Penso que pronto para receber o próprio Estevão. Queridos, que o exemplo desse homem possa falar comigo e que você possa descobrir que a causa é muito mais importante do que a nossa vida. Então, se eu precisar morrer, sofrer por causa do evangelho, eu preciso fazê-lo, porque maior é a causa do que a nossa própria vida. Vamos orar e vamos pedir a Jesus para nos ajudar. Pai querido, eis o exemplo de um homem comprometido com a causa e que entregou a sua própria vida por amor ao Senhor e
ao Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Que o nosso cristianismo não seja apenas um cristianismo de teoria, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, para também fazermos a diferença na nossa geração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pense no exemplo de um diácono chamado Estevão. Programa Palavra de Fé. Um oferecimento Melani Produções. Fotos, filmagens e álbuns de luxo.